Olá, meu querido, Pai do Senhor. Com muita alegria que eu volto aqui para a segunda lição da nossa revista, do nosso trimestre de escola dominical, que é tratando sobre os valores do reino de Deus. Tratando sobre os valores do reino de Deus, certo? Hoje nós vamos ficar com a segunda lição, que é tratando sobre sal e luz do mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É sobre esta lição que a gente se encontra agora para argumentar, para conversar sobre o assunto. E eu quero que você me dê a sua atenção o máximo possível, porque eu tenho algo muito importante para compartilhar com você sobre esses assuntos. Embora que você já conheça, é recorrente aí, você já tenha até pregado sobre esse assunto, mas é sempre importante ouvir um pouco mais. Pastor Estevão Ângelo de Souza, ele dizia que quem tem vontade de aprender, ele aprende com quem sabe muito, mas aprende também com quem sabe pouco. Então, vamos lá, juntos aprendemos uns com os outros, tá bom? Observe, tratando-se do todo Sermão da Montanha, eu já fiz um vídeo falando desse assunto, tá no canal, você pode, até aconselho você, se não tiver visto, ir lá primeiro ver a introdução para você passar para cá, fica melhor para você, tá bom? E aí eu peço gentilmente que você também compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, recomende ele para quem é professor de escola dominical, vai agregar muito valor ao conteúdo didático dos professores, tá bom? Deixe seu like, se você quiser comentar, fazer alguma emenda, algum adendo, é muito bem-vindo, tudo que você quiser compartilhar conosco para agregar valor ao nosso trabalho. Jesus Cristo usou duas metáforas que são interessantíssimas. A primeira delas foi comparando nós com o sal. A segunda foi comparando nós com a luz. E a gente vai dividir a aula de hoje dentro desses dois tópicos, sal e luz. O primeiro deles é uma referência exatamente ao sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra. E isso tem uma implicação muito séria para nós, porque o entendimento é que a visão que está sendo dita aqui é de quem está dentro do reino, é de quem está envolvido com o reino de Deus, é da pessoa que está comprometida com os princípios e padrões do reino de Deus. Esta pessoa é sal da terra. E a gente precisa ver, por exemplo, o que a lição propõe aqui sobre qualidades, adjetivos ou trabalhos que o sal opera. O primeiro deles é conservar. Conservar. Geralmente, antes da energia elétrica surgir, o sal era muito utilizado na conservação de alimentos. Se colocava o sal e aí a durabilidade daquele alimento dobrava, triplicava e assim por diante. Porque o sal tem um poder de extrair o líquido da matéria, da carne, do alimento onde ele é inserido e a partir daí dificulta o processo de putrefação. Não é à toa que quando a gente come algo muito apetitoso, muito salgado, muito dado ao sal, a gente fica com bastante sede, né? Drena-se muita água e a gente tem que beber bastante água para facilitar o processo. Mas observa, o sal tem esse poder, né, de conservar, de retardar o apodrecimento do item que ele é posto. Observa também que o sal ele é responsável por temperar. Se você observar, uma comida sem sal, uma comida insossa, uma comida insípida, né? Fica sem graça de ser ingerida. A gente gosta de uma comida no tempero certo, com a quantidade de sal ideal para melhorar a quantidade para realçar o sabor. E aí então o sal tem esses dois pontos principais: conservar e também temperar. Ele muda o gosto, né? Ele muda o sabor de onde ele é inserido. Dando para entender essa importância do sal, a gente precisa ver, por exemplo, como é o cristão sendo sal. Como é o cristão. Essa metáfora nos coloca no mesmo ofício, no mesmo serviço. Serviço de temperar, serviço de colocar o equilíbrio
e o serviço de preservar cabe ao cristão que está no reino de Deus. O comentarista colocou aqui sobre que não quando as crianças, por exemplo, elas eram recém-nascidas, no momento ali do parto, quando eles eram colocados as mãos, as parteiras pegavam o sal e esfregavam naquele corpinho para tirar o excesso do que quer que seja e para preservar também a integridade física do bebê contra germes, micróbios e por aí vai. Então o sal ele tem esse poder de afastar aquilo que é ruim, que apodreceria, e ele consegue drenar isso e fazer com que isso fique longe, certo? Então ele retarda. É como se ele atrapalhasse o apodrecimento. Ele estando em alguma coisa, o apodrecimento tem mais dificuldade de acontecer. Então ele consegue barrar, ele consegue ser uma barreira de contenção entre o apodrecimento do que quer que seja, em especial de carnes, né? Então observa, quando Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra, lembrando que ele não está dando aqui uma hipótese, será se vocês são? Ele não está dizendo, por exemplo, que a gente, se quiser ser, não, ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Fique isso muito nítido. Quem quer estar no reino de Deus, ele tem que ser, comportamentalmente falando, eticamente falando, como sal. Aí observa, como cristãos, devemos influenciar o mundo que está hoje num apodrecimento moral terrível. Nós, cristãos, devemos estar, nesse contexto, retardando esse apodrecimento espiritual. Nós, cristãos. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais, e espirituais do Evangelho. Hoje em dia tem muito aquela ideia do cristão viver como pensa que é certo. Eu acho que é assim eu vou viver. Mas não é desse jeito. O reino tem princípios, e princípios estabelecidos por Deus, não por você. Então, se fosse para você viver como você pensa, você não estaria servindo a Deus, você ficaria lá no mundo mesmo. Mas vindo a servir a Jesus, você tem que adotar na sua vida os princípios de Jesus. É os princípios dele que vai nortear o seu passo a passo na sociedade. E aí, nós temos que se opor aos valores que esse mundo entende que deve ser vivido. A igreja é uma oposição a esses valores imorais, indecentes, indecorosos, antiéticos, sabe? Aquela questão que destrói família, aquela questão que destrói o casamento dentro de um padrão que o Criador estabeleceu, padrões, ideias, ideologias que arrebentam construções familiares devem ser totalmente, ferrenhamente, frontalmente rejeitadas pela Igreja de Deus, por quem está no reino de Deus e vive os princípios de Deus. Observa comigo algo interessante. Alguém pode dizer assim, mas Deus é Pai, Ele me aceita como eu sou, do jeito que eu estou. Ele te aceita, Ele te recebe como você está, mas obrigatoriamente você tem que mudar seu viver, totalmente, para dentro dos padrões que Ele tem estabelecido para o seu povo viver na terra. Entendeu? Você entende? A questão do ser sal é de preservar os bons costumes, preservar a ética, preservar a postura, preservar o decoro, preservar a decência. E toda essa decência, esses princípios, não são oriundos de nós, são pensados pelo próprio Deus e estabelecidos para nós viver. Então descubra qual é a vontade de Deus e viva essa vontade. O texto bíblico em Romanos 12, e primeiro diz, não vos conformeis com este mundo. Isto é, não fiqueis na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus tem a melhor de todas as vontades para a sua vida. E esta vida é possível ser vivida perfeitamente. É só você ingressar no reino de Deus com todo o seu coração, sem reservas de desconfiança.
Deus é perfeitamente confiável e o seu reino é o melhor de todos. Dito isso, você tem que ter a ideia de que o sal tem duas funções respectivas e distintas e intensas. A função de dar sabor, de temperar. Se há alguma coisa boa nessa sociedade, esta coisa boa deve proceder da vida de um cristão que serve a Deus de verdade. E também, à luz dessa parábola, não, dessa metáfora, melhor dizendo, desta metáfora, nós temos que influenciar a sociedade. Parece que hoje está sendo o contrário. A sociedade está influenciando a igreja. Mas na opinião, na visão de Jesus, é a igreja quem deve influenciar a sociedade. Nós estamos falando de princípios que salvaguardam uma boa conduta, princípios que estruturam uma sociedade no respeito, na admiração, no cuidado um pelo outro, sabe? Essa ideia de que todo mundo se cuida, não somente a si, mas que cuida também do outro. O reino vê isso, o reino antevê essas possibilidades de que nós sejamos seres humanos agradáveis, que trabalhemos por nós mesmos, mas também pelo bem uns dos outros, para que todos vivamos juntos em paz e harmonia. O sal tem essa conotação legítima. Ele dá sabor, ele tempera, ele qualifica, ele melhora o ambiente onde ele é colocado. Nesse sentido, você cristão, você deve melhorar o ambiente onde você vive. Você deve, por sua vez, estar somando positivamente para as melhoras, quando essas melhoras forem as mesmas que o reino de Deus propõe. Você deve cooperar para que isso aconteça. Você deve cooperar para que vidas sejam libertas, vidas sejam abençoadas, vidas sejam salvas. Você deve cooperar para a paz, para a harmonia. Você deve cooperar para o bem-estar social e não para a baderna, para a desordem, para a confusão. Nós somos da paz, trabalhamos por esse lema. A paz do Senhor que a gente cumprimenta não é apenas para ser entre nós, irmãos, mas é também para ser em âmbito geral, certo? Entendendo esse princípio, você recorre agora para o princípio, o outro princípio, a outra metáfora que Cristo utiliza, que é muito interessante também entender isso. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. A luz do mundo. Essa ideia que a gente é a luz do mundo, ela é interessante. Observe. Aqui, na nossa atualidade, no nosso tempo, luz para a gente é uma questão tão comum, tão natural, tão simples, que alguém nem nota, nem dá tanta atenção assim. Mas naquela época, na cultura de Jesus, luz era algo muito interessante. Trabalhava-se o dia inteiro, o máximo que podia, porque à noite acabou. Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque à noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa ideia é porque exatamente não tinha iluminação, não tinha claridade, não havia essas possibilidades de trabalho noturno. Então a luz era algo que importava muito para a sociedade naquela época. Acendia-se as lamparinas, acendiam-se as candeias, colocavam nos veladores, nos pontos altos da casa, para iluminar o momento ali de conversa, de jantar, e enfim, apagava-se e iam dormir, ou ainda deixava uma candeinha acesa, mas a luz fazia muita diferença para as pessoas. Então eles tinham aquela com muita dificuldade, e quando a tinham, eles tinham todo o cuidado. Eles não acendiam uma lamparina, vamos dizer assim, uma lâmpada, uma candeia, e colocavam debaixo de uma tampa, debaixo de uma panela. Não tem objetivo isso, não faz sentido. O que faz sentido de acender uma lâmpada, uma candeia, é colocar ela em cima, no alto, porque quanto mais alto estiver a luz, então a claridade dela alcança mais. Preste atenção comigo numa coisa interessante que eu quero compartilhar com você sobre esse sentido. É que você é a luz do mundo. Jesus disse isso. Vocês são a luz do mundo. E nas palavras de Jesus, não há dubiedade. Ele não disse que vocês poderiam ser, ou se quiserem. Vocês são a luz do mundo. E isso implica muito, porque as nossas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz
e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus que está nos céus por meio de você. Então Jesus Cristo usou dois verbos interessantes, que é o verbo sentir. O sal, ele é sensitivo, ele é palatável, no sentido da comida, no sentido do sabor. E Jesus também usou relativamente o verbo ver, com respeito à luz. Olha, uma lâmpada acesa, uma luz em projeção, ela pode ser vista a dezenas e centenas e até milhares de quilômetros, dependendo se aquela cidade, aquele corpo luminoso está alto. Quanto mais alto tiver, quanto mais alto essa luz se encontrar, então maior será o alcance desta luz à vista do povo. Então observa comigo uma coisa, que Cristo está dizendo que a igreja, que os cristãos, servos dele, são luz do mundo, ou luz para o mundo. O mundo em trevas espirituais, vivendo numa podridão, vivendo numa cegueira louca. Só um cristão autêntico consegue ser uma luz para os ímpios que estão nas trevas. Esse cristão, ele consegue fazer com que as pessoas mirem nele, olhem para o jeito dele ou dela e digam assim: quando eu ser crente, ou quando eu for ser crente, servir Jesus, será igualmente esta pessoa. Me permita lhe fazer uma pergunta, por favor. A pergunta é a seguinte: independentemente da faixa etária que você esteja ao me ver agora, ao ver esse vídeo, eu quero que você me responda uma pergunta. Se as pessoas ímpias do entorno de onde você mora, do bairro, da cidade, do povoado, enfim, da rua, se as pessoas que conhecem você, elas decidirem seguir o que você faz, seguir o seu jeito de ser, se elas decidirem copiar você como cristão, que é do jeito que você está sendo hoje, se essas pessoas seguirem teu exemplo, elas chegam no céu? Se houve uma dificuldade na resposta, se houve uma dúvida na resposta, provavelmente você precisa fazer um reparo nessa qualidade de sal. Você precisa fazer um conserto nesse potencial luminoso que você tem como cristão. Você reflete o caráter de Deus. Você reflete o caráter de Deus. Essa é a ideia que Cristo está dizendo. Vocês não são um corpo apagado. Vocês não são uma lâmpada apagada. Jesus não estava se referindo a esse objeto quando disse vocês são luz. Isso aqui é uma lâmpada. Ele não disse vocês são uma lâmpada, vocês são uma candeia. Ele disse vocês são luz. Luz é quando está aceso. Luz não existe luz apagada. Existe lâmpada apagada. Luz é luz e todo o tempo ela está com os fótons incandescentes projetando corpo luminoso para fora. Então luz é isso. Você como cristão, você nunca estará apagado nesse sentido do caráter. Você sempre vai estar expressando algum caráter. E expressando, a nosso desejo é que você expresse o caráter do reino de Deus, o caráter de Cristo para as pessoas. A ideia é, você como sal, você retarda o apodrecimento moral. Onde você chegar, você deve ser, com o caráter que tem, com a postura que tem, com a comunhão que tem com Deus, você deve barrar, você deve frear toda a compulsão imoral das pessoas pelo erro. Você, por mais que não consiga controlar tudo, mas você é um exemplo vivo de que aquilo está errado e que você, por exemplo, está seguindo para uma outra direção. E você deve, por outro lado também, conservar, temperar. Quer dizer, uma sociedade com você no meio deve ser uma sociedade mais agradável. O verdadeiro cristão, servo de Deus, que pertence ao reino de Deus, ele jamais será uma pessoa que vai desqualificar uma sociedade. Ele jamais será uma pessoa que vai empobrecer, moralmente falando, uma sociedade. A presença sua, no lugar em que você vive, deve ser uma presença que qualifica, deve ser uma presença que dignifica, deve ser uma presença que faça com que pessoas gostem da sua pessoa, que você seja bem quisto, que você seja desejado. Eu sei que existem perseguições, que tem gente que não gosta do cristão, mas que seja somente pelo fato de você ser cristão e não por atitudes imorais, indecentes, incoerentes suas. Perceba também que, como luz,
Você é o norte. As pessoas podem viver no erro como elas quiserem, mas você é o norte. Quando elas pensarem em mudança de vida, elas devem lembrar de você. Quando elas pensarem em injustiça, elas devem lembrar de você. Quando elas pensarem em verdade, elas devem lembrar de você. Quando elas pensarem em honestidade, elas devem lembrar de você. Quando elas pensarem em amor ao próximo, elas devem lembrar de você. Quando elas pensarem em uma pessoa feliz, que tem felicidade, elas devem lembrar de você. E aí, como você tem sido? Como está o seu potencial de sal? Como é que está o seu potencial de luz? Você tem realmente dignificado o reino de Deus com o seu caráter, com o seu comportamento? Ou você tem sido uma vergonha? Leve isso para a sua classe, leve essas perguntas para a sua turma e façam eles refletirem que, como cristão, no reino de Deus, vivendo a vida que Deus tem para nós precisamos ser influência para esse mundo. E eu encerro o vídeo agora, encerro essa aula, esse comentário da lição. A lição se subdivide apenas nesses dois pontos, encerrando com os discípulos que influenciam. Observe, o cristão ele não pode falar bobagem, ele não pode estar falando besteira, ele não pode estar participando de ladainha de conversa, de bobagem, de fuxico, de bate-papo político, nessas questões para estar em xingamentos, sabe aquelas rodas de conversa que não tem proveito nenhum. O cristão tem nível, o cristão tem altura, o cristão tem postura, o cristão tem ética. Ele pode participar de praticamente quase tudo no mundo, desde que essa participação não comprometa seus princípios morais, não comprometa a imagem do reino que ele representa. Você é um súdito do reino de Deus e o seu jeito de viver dignifica ou compromete este reino. Tenha muito cuidado como você está vivendo. Você deve influenciar a sociedade onde você vive. E eu trouxe aqui, porque a palavra-chave da lição de hoje é exatamente essa, ó. Influência. Influência. Você está com uma revista em mão, você vai ver. A palavra-chave é influência. Então perceba uma coisa, é que é impossível, se o sal estiver numa comida, você sente ele, ou em pouco grau, se tiver em muito grau é que você sente mesmo. Então é impossível o sal estar no lugar e alguém não sentir. Então que você seja esse cristão, que onde você estiver, o pessoal tenha a percepção da sua presença ali. Não negativa, mas uma percepção positiva. Uma percepção de boas coisas, uma percepção que soma para o bem. E é impossível ver, é impossível a luz estar ativa em um lugar e você não notar ela. É impossível. Se a luz estiver lá, você nota, você vê. Então o cristão não pode ser apagado, o cristão não pode ser aquela pessoa escória de lá por longe, por mais que alguns nos considerem assim, mas nós, como servos de Deus e adeptos dos princípios divinos, no sentido da conduta moral, nós temos o nosso lugar e a nossa postura como servos de Deus. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos escandalizar o reino. Nós temos nossa recomendação divina de viver uma vida santa, tal e qual santo é o Deus que nos chamou. Agora voltando para a influência, e eu encerro agora. A influência, ela é um termo em latim que é influere, e esse termo ele é da época em que o mundo vivia a depender dos astros. Como, por exemplo, culturalmente aqui, principalmente nas regiões interioranas, o pessoal, eles são bastante ligados, antigamente muito mais, eram bastante ligados, por exemplo, com a lua, quanto ao tempo de plantar, quanto ao tempo de colher, quanto ao tempo de caçar, quanto ao tempo, enfim, existem vários conceitos populares ligados aos astros, ligados à lua, ligados ao sol, sobre essas questões. Então, a ideia desse termo, dessa expressão influenciar, influir, influere, é que as pessoas eles eram guiados pelos astros. Eles observavam datas, eles observavam períodos em que os astros praticamente ditavam o que eles podiam ou não fazer. É dentro dessa ideia que aparece o termo influenciar. É dentro desse conceito antigo que o termo influenciar aparece. Porque as pessoas plantavam na lua nova, porque aí a plantação crescia junto com o crescimento, os crescentes da lua,
as pessoas, enfim, iriam fazer tudo que fosse. Eles eram regidos pelos astros nesse sentido. Não no sentido de macumba, não no sentido de espiritismo, de algo assim, nesse sentido ocultista, melhor dizendo. Não. Nesse sentido, não. Era no sentido mesmo normal da vida social, essa expressão aparece. E o que isso agora, para o nosso português, essa expressão ela ficou com um outro sentido, não remete mais a astros, mas o sentido de que a palavra na época acontecia ainda hoje é o mesmo. O que é? A pessoa olhava para o astro, para a lua, para o sol ou para as estrelas, e aí ele percebia, ele entendia que aquele astro, aquele corpo luminoso estava dizendo, né, entre aspas, que era o tempo dele fazer. E aí ele permitia que aquele astro influenciasse a ação dele, entende? Então influenciar hoje significa entrar dentro de uma pessoa e mudar o pensamento dele e fazer mudanças nas ações dessa pessoa, entende? Então o seu discurso, o seu comportamento, o seu jeito de ser deve ser um jeito que influencia a sociedade. As pessoas devem olhar para você, devem ouvir você, e a sua vida e o seu discurso devem ser tão intensos, devem ser tão fortes, que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te ver e elas vão começar a fazer igualmente você faz. É isso que uma luz faz, é isso que o sal faz. Ele não fica à mercê. Quando o sal chega, o sal diz como tem que ser, o sal dá o norte, o sal chegou numa carne que iria apodrecer e a ordem é, não apodrece mais. O sal chega numa comida insossa e aí ficou dito agora, não tem mais nada insosso aqui, porque ele chegou. A luz chega na escuridão, diz, onde eu estou aqui não tem mais treva. E por aí vai, entende? O que Jesus quer dizer é exatamente isso por você. Que você seja um cristão, que onde você chegar, as coisas mudem. Que onde você chegar, a situação seja diferenciada. Que onde você chegar, que você influencie o lugar com o seu viver. Entende? Que você entre para dentro do entendimento das pessoas com a sua postura e o seu discurso coerente, e aí você conseguirá influenciar a sociedade. Jesus está dizendo, sejam simplesmente assim, exatos no caráter, sejam simplesmente assim, honestos na conduta, sejam simplesmente assim, iguais eu sou, façam do jeito que eu estou dizendo, e a sociedade será influenciada por vocês. Vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que isso é verdade. Eu encerro a fala agora, a aula, com um testemunho que você talvez até conheça, que é o testemunho de um missionário chamado David Livingstone. Ele foi um missionário na África, o grande desbravador da África. Inclusive eu recomendo até que você pesquise sobre ele, é muito interessante. E ele, evangelizando em uma aldeia, evangelizou um período bastante, evangelizou, fez o que pôde por lá, e aí voltou, a missão trouxe ele de volta. Passados anos depois, a mesma missão que trouxe ele de volta enviou para lá novos missionários para darem seguimento ao trabalho que ele fez, que ele iniciou. Chegando lá, as pessoas foram evangelizar, os missionários foram evangelizar os nativos e começaram a falar de Jesus, um homem bom, um homem sincero, ajudava os outros, ajudavam os pobres, curavam os enfermos, era um homem verdadeiro, sabe? Eles começaram a elogiar Jesus Cristo para aqueles nativos e os nativos disseram assim, eu conheço ele, eu conheci ele, ele morou aqui. Os missionários ficaram assim, esses caras estão ficando doidos, onde é que Jesus já morou aqui? Aí eles disseram assim, não, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus que veio para a terra e morreu numa cruz. Aí os camaradas disseram, bom, esse que você falou ainda agora morou aqui, esse que é gente boa, que ajudava, que curava os doentes, que dava conselhos excelentes, inteligente, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, sem defeito, ele morava aqui. Ele morou bem aqui nessa casa, ainda apontou a barraquinha onde ele morava. Os missionários pararam o evangelismo e voltaram para a base. E ficaram sem entender. Até que eles, falando para o responsável pela junta de missões naquele lugar, descobriram que a quem os missionários estavam se referindo era a David Livingstone, o grande missionário que desbravou a África. Ele era tão parecido com Jesus que quando foram evangelizar aquela aldeia anos depois,
o pessoal pensou que estavam falando do David Livingstone. Que seja você assim também, uma pessoa tão parecida com Jesus, a ponto de, quando as pessoas olharem para você, enxergarem todos os caracteres de Jesus Cristo no seu viver, a ponto de as pessoas olharem para você e entenderem que você realmente tem Cristo na sua vida. Não é para você ser melhor do que Cristo, não, é só para você ser igual a Jesus Cristo no comportamento. Fique com essa frase na sua cabeça. Não é obrigado você ser mais do que Jesus, no sentido ético, no sentido de conduta, mas também você não pode ser menos do que ele foi. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. A gente se vê. Fica na paz.